Estamos ao vivo. Olá a todos. Sejam bem-vindos. Chamar o Du para entrar com a gente. Agora que começa. Boa tarde, Chico. Boa tarde, tudo bem? Bem, graças a Deus. Então tá jóia. Eu tô com uma vantagem sua aqui, de você daí. Veio um cafezinho para mim. Eu tô com a minha água aqui. Então, tchim, saúde para todos nós. Saúde para todos que já estão na live com a gente. É um prazer imenso tê-los conosco. Vamos bater mais um papo. Hoje com Eduardo, terapeuta. Eu queria, eu vou virar a câmera aqui para vocês que estão na live. Não assustem, tem gente trabalhando aqui comigo hoje. Priscila Gonçalves, Olha só. personal, proprietária do Estúdio Priscila, que faz a collab com a Novo Mundo. Dá um oi, Pri. Fabiana Roldan, nossa concierge, incessavelmente trabalhando como sempre. Vou voltar a câmera para cá. Agradecer quem já entrou, o pessoal do Recuperação em Foco, Pebil, Fabiana Roldan, Du tá com a gente, Pri tá com a gente, Arnandra, Renato Oliveira, Deise, Simone. Muito boa tarde a todos. O pessoal está entrando. Doutor João, obrigado pela presença, doutor. Fique esperto, doutor. Daqui a pouquinho eu vou mandar um convite também para você participar com a gente. Mari, Regina, Amilcar. Pessoal, vamos lá, vamos começar a bater um papo com o Du, porque vocês sabem, né? A live Novo Mundo Convida são 30 minutos de muita coisa, muita ativa. Então vamos lá. Du, se apresente. Fique à vontade. Quem é Eduardo Garcia, nosso terapeuta? Legal. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Um prazer aí, um privilégio ter vocês aqui com a gente. Eu me chamo Eduardo Garcia, sou terapeuta aí em dependência química, e para que eu chegasse nessa posição, né, do meu trabalho atual, isso significa que eu também sou um dependente químico. Eu me apresento sempre como um adicto em recuperação. Então, eu passei por um processo de tratamento e hoje eu trabalho aí na área da dependência química. Uma curiosidade, viu, Chico? Eu nunca quis trabalhar na área da dependência química. Depois de 9 anos limpo, que acabou encaixando aí o trabalho, e eu acabei me apaixonando aí pela área da dependência química, né? Então, hoje aí está indo aí para 6 anos e meio que eu trabalho na área e vem sendo aí uma transformação na minha vida, né? Você acho que tem uma formação acadêmica, né, Du? Tem uma formação acadêmica, né, formada em administração, e depois eu fiz aí um curso, né, da Uniad focado aí para o aconselhamento em dependência química, né. Então, além da minha experiência como um recuperando, eu também tenho aí uma experiência dentro da parte profissional também. E ajudando a recuperar tantas pessoas que procuraram, que tiveram acesso à sua abordagem, né, Du? Acho que a sua fala vem de encontro muito com a questão do tema da live, rotina terapêutica. E para se aplicar uma rotina terapêutica, é importante ter um terapeuta com amplitude, com repertório, com uma expertise, né, com uma gama de opções do que oferecer para o seu paciente, para o seu cliente, que o procura com tanta demanda, né, Du? Exatamente. E além do que, a própria experiência do terapeuta em si, né, é o que traz aí de conteúdo para trazer como abordagem para os nossos pacientes, né? Não adianta nada eu não ter uma vivência, uma experiência, seja de sucesso ou dos fracassos que surgem na vida, né? E não é porque eu estou limpo hoje que eu sou protegido e nada de ruim acontece com o Eduardo, ou nada de bom, né? Então, trazer essa realidade, né, para os nossos pacientes é extremamente importante. E sempre, né, prisando pela empatia, compaixão, com a realidade, com a verdade. Então, essa é um pouco do que eu tento trazer aí imprimir, né, para as pessoas a forma como eu vivencio a minha recuperação. Maravilha.
Maravilha, Du. Mais uma vez deixando um abraço muito forte para o pessoal que está entrando aqui com a gente. Renata, Bruno Strauss Diniz, que honra tê-lo conosco, Bruno. Legal, Fernanda, Bruno. então, também está com a gente. A Deise deu boa tarde, Deise. E por aí a gente vai seguindo. Obrigado pela participação de todos, por terem aberto um tempo na rotina de vocês. M. Carmiani, Marcelo, obrigado, Marcelo. Que prazer imenso tê-lo conosco. Curta bastante. Marília também está com a gente. Du, você falou uma questão da rotina, né, de como que é importante você ter a sua vida fora do centro terapêutico e conseguir trazer isso como repertório para os pacientes que acabam te procurando, né? Então, eu queria abordar duas questões com você. Primeiro, uma pergunta que fizeram para a gente lá nos stories, né? Sobre o que é o tratamento customizado. Existe no Novo Mundo um tratamento customizado. E o que você também já citou nos bastidores, no making off, né? Queria alinhar duas coisas. O que seria esse tratamento customizado e qual é o objetivo da terapia em grupo no tratamento da dependência química, tá? Então, se você se sentir confortável, pode falar um pouquinho sobre isso. Beleza, vamos lá. Se por acaso eu me perder aqui, você me traz de volta, Você tá? pode até falar separadinho. O que para você, qual a importância, o objetivo da terapia em grupo, né, no tratamento, e que naturalmente a consequência é que você está customizando quando você aborda um de cada vez. Então, fica à vontade. Perfeito, né? Então, assim, no meu entendimento, né, a minha visão de mundo e da experiência que eu tenho, o que seria aí, né, a importância do tratamento, né, de grupo, do grupo terapêutico junto com outras pessoas. Primeiro é promover um ambiente seguro para essas pessoas. São pessoas que vieram, né, com histórias de muito sofrimento e aí elas precisam de um local onde tem aí uma segurança, uma confiança, né? Então a gente promove esse ambiente com segurança e o apoio mútuo deles mesmo para com eles. E o que eles ganham com isso? Através da experiência de cada partilha que acontece dos indivíduos, né, dos pacientes, aquilo ali pode se tornar um insight, né, para os demais que estão ouvindo. E através disso, a pessoa que está ouvindo, ela tem estratégias que tá acontecendo ali durante a terapia em grupo, né? E isso eu acho que assim, é uma vantagem, que é o que muitas vezes me trouxe como insight e mudança, né? No meu foco, nos meus comportamentos, é ouvir a história do outro. E isso me traz também para uma realidade do quê? De voltar a sentir compaixão, empatia pelas pessoas, de estabelecer também para comigo um vínculo de amor próprio, que foi algo que eu perdi durante toda a minha história de uso de substância, que é uma característica do dependente químico em si. Então, resgatar isso dentro de um grupo, onde eu vou ter ali apoio, eu vou ter ali pessoas me dando suporte, orientação, e falando para mim, você consegue, você é capaz, continua persistindo, isso para mim é formidável. Então, assim, é extremamente importante, é imprescindível que tenha, né, o tratamento em grupo, né, a parte terapêutica grupal, porque isso pode estabelecer, além dos vínculos afetivos, trazer também aí uma mudança, né, através da história do outro. Porque eu não fiz muitas coisas na minha adicção ativa, né? Então, e através do outro, da história do outro, ele me traz ali dor e sofrimento. E é essa experiência que eu tenho que trazer para mim. Opa, calma aí. Ele acabou de partilhar dor e sofrimento porque fez alguma coisa. Eu não fiz. O que eu posso aprender com isso? É exatamente, se eu fizer exatamente o que ele fez, o que eu vou colher? Dor e sofrimento. Então é algo que eu não quero para mim. Em contrapartida, aquela partilha de força, fé e esperança, aquela partilha de motivação, aquela partilha de superação. Também é um feed para mim. Aonde eu posso, é isso que eu quero para a minha vida. É esse caminho que eu quero percorrer. Só que a estrada é árdua, né? Não é fácil. Então eu tenho que persistir, eu tenho que perseverar. E hoje é um lema que eu tenho comigo, né? Eu não ando mais com as galinhas, eu ando com as águias. E eu acho que esse é o movimento que tem dentro de um grupo. É eu saber selecionar as pessoas com quem eu quero andar e o que eu quero para mim. Uma coisa legal, Du, que agora eu me lembrei aqui de tantos anos, né? Tanta coisa que a gente escutou, a gente vai selecionando, né? Mas antes eu quero dar um oi para a Lucilene, dar um oi para o Juca Escobar, que está com a gente aqui. Seja bem-vindo, Juca, é sempre um prazer ter conosco aqui. Cristininha também está com a gente. E aí o que você está falando, Du, dor compartilhada é dor diminuída, né?
E aí, as ações, porque às vezes o pessoal acha que dor partilhada é dor resolvida. Por isso que a gente tem a terapia de grupo, e depois da terapia, tanto sentimento, tanta coisa ali aflorou, por isso que a gente tem a rotina terapêutica. A nossa abordagem, ela não fica só na reunião. Depois da reunião, o paciente ele tem a liberdade de te procurar para um atendimento individual, no almoço, no lanche da tarde, ao longo do horário livre, numa possível saída terapêutica, onde você também faz alguns acompanhamentos, pode trocar ideia, pode compartilhar, criar uma empatia, uma proximidade. Então, acho que entra muito nessa rotina terapêutica, ter essa questão do que nos perguntaram lá nos stories, do que é o customizado. O customizado é entender a demanda de cada um dos pacientes. Cada um chega com uma realidade, com uma verdade, com conceitos da drogadição. E aí, sim, encontra, por exemplo, entre a nossa equipe multidisciplinar, você pronto, ágil, atento e muito assim disponível para resolver ou para auxiliar para que o paciente encontre uma resposta. Isso é o customizado, né? É entender que cada paciente tem a sua personalidade, né? E entender que muitas vezes ele chega num momento de ambivalência, num momento assim muito desprovido de informações, e que a gente tem que compreender, é o melhor que ele pode oferecer nesse momento. A gente estava falando isso até agora há pouco. É o melhor que ele pode oferecer nesse momento, então eu vou vou emprestar as minhas ferramentas para que ele consiga construir as dele, né? Eu acho que isso é muito bacana. Quer fazer algum complemento? Quero sim. Eu acho que é interessante aí a parte que você falou, né? Você lembrou aí de um jargão, né? Dor partilhada é dor diminuída. E isso é um lema que eu abordo muito, talvez não nessas palavras, mas é que não adianta só eu partilhar, né? Eu preciso estar buscando ter ação diante aí das partilhas que eu faço e dos insights que eu recebo, porque senão toda aquela minha motivação ela morre. E ela morre em 10 segundos. Acabou uma reunião, se eu não fizer um movimento contrário e buscar ali uma ação para transformação, aquilo ali cessa. Eu acabo voltando para o meu modo que diria nem adictivo, né? Mas que é o meu modo funcional. Que é o quê? Não sair da minha zona de conforto, né? Ter mudança impera em eu sair da minha zona de conforto. Só que muitas vezes eu não tenho essa habilidade. E o que nós promovemos dentro da nossa rotina? É exatamente mostrar para o indivíduo, para o paciente, que ele é capaz. Que sair dessa zona de conforto vai trazer para ele muito mais visão do que de fato é o mundo. Né? Só que para isso ele precisa ter a coragem. E nós estamos aqui, o nosso papel aqui é exatamente de acompanhá-lo e motivá-lo para que ele traga essa transformação. Então, nos bastidores, pós-reuniões, é exatamente esses ganchos, né, esses insights que a gente tenta capturar junto com o paciente, para que ele possa estabelecer ali uma nova maneira de viver, né, uma mudança no seu comportamento, na sua fala, na sua vestimenta. Né? Eu prezo muito pela disciplina de horário. Eu acho que isso é uma regra que para mim, é premissa dentro da minha recuperação. Eu acho que o primeiro senso de responsabilidade que eu tenho que ter é exatamente com os meus horários. E eu sou uma pessoa indisciplinada. E hoje eu sou uma pessoa disciplinada. Como assim? Né? Então a minha natureza ela é indisciplinada. Então se eu não ficar atento comigo todos os dias, eu volto para o meu estado de origem. Né? Porque o anormal para mim, Chico, pelo menos essa é a minha compreensão, o anormal é estar limpo. O meu normal é usar droga. Né? O meu padrão funcional é aquele movimento lá de trás. Só que eu não quero mais isso para mim. Eu não permito mais isso na minha vida. A vida hoje que eu venho saboreando, mesmo com os altos e baixos que surgem, é muito mais gostosa, muito mais motivadora, muito mais intensa do que eu vivi lá atrás. Né? Então é isso que eu trago para mim como uma verdade, como meu processo de recuperação. E é isso que eu tento promover dentro do trabalho e das rotinas terapêuticas. E aí eu posso ir para a parte do customizado? Você quer fazer alguma... Eu queria só aproveitar, para dar boas-vindas para o pessoal que entrou aqui junto, tá? A Beatriz, o BZ, Bruno, a Bia Lomonaco, sejam bem-vindos.
A Desúniga, seja bem-vinda. É muito bom ter vocês aqui com a gente. A Leda Estevam, tia Leda, que bom tê-la conosco, é um prazer imenso. E aproveitá-lo, porque isso que você está falando, de depois da reunião conseguir levar todo esse punch do paciente, toda essa sua visão, aqui na Novo Mundo tem que ter muita agilidade sobre isso. Por quê? Porque quando agora você vai entrar no customizado, geralmente acaba uma reunião, o paciente já tem no cronograma dele a possibilidade, né, de ir para uma atividade externa. E aí você tem que ter esse timing e poder saber, bom, agora eu consigo falar com ele, ou espero que ele volte para que realmente é um assunto pertinente, que mexeu com ele, mas ele está indo para uma atividade, eu falo com ele no retorno. Intervenções, você falou que é um cara que se posiciona, e isso é uma das grandes credibilidades que você trouxe também hoje para o Novo Mundo, o posicionamento, a assertividade. Mas só queria fazer esse incêndio para você entrar no customizado. Perfeito, né? E para eu poder falar do customizado, né, a Novo Mundo ela tem aí como uma premissa aí, todo início de semana a gente monta um cronograma individual com os pacientes. Nós temos as nossas atividades internas, que a gente pede para o paciente dar uma atenção, uma prioridade nas nossas atividades aqui internas, mas isso não impede dessa pessoa, conforme a evolução dele também ter ali as suas próprias atividades. E o intuito da Novo Mundo é exatamente isso, estimular o indivíduo para que ele possa desenvolver a habilidade social. Porque assim, Chico, nós estamos num momento diferente. Eu me internei em 2007, né? Era uma outra época. Hoje nós estamos Exatamente. Então, ficar isolado, né, o público que eu estava, talvez a minha condição, talvez era pertinente. Hoje, muitas coisas evoluíram. Hoje a gente pode trabalhar de home office, né? Então as coisas foram evoluindo. E o tratamento para dependência química tem que evoluir junto. Muitas pessoas não buscam por um tratamento porque tem medo de perder o trabalho, né? Porque tem medo, talvez, da questão social. Não pode se desvincular da sociedade como um todo. E a parte customizada nossa é exatamente isso. É conseguir inserir, conectar o melhor dos dois mundos. Recuperação, tratamento e a parte social, vinculando com isso. E qual que é a expertise nossa nisso? É esse feeling que nós temos de poder estar assessorando, monitorando, dando suporte para o paciente. Então, olha que legal. Desse paciente, né, Du? Exatamente. O paciente olha para nós e vê isso como um posicionamento técnico, profissional, como algo benéfico, nada afrontoso, nada por maior situação de ambivalência, devido a uma síndrome da abstinência, ele consegue conceber isso como algo produtivo, né? Exatamente. E aí, assim, o que nós também trazemos dentro desse contexto do customizado é pedir para que o paciente ele comece a enxergar que ele tem que ser responsável pelas suas escolhas, o que ele coloca no cronograma, o que ele vai fazer. Às vezes um ou outro não consegue, nós estamos ali para dar o suporte de forma empática, com atenção, mas sempre pautado na verdade, né? Não passando a mão na cabeça, mas entendendo os motivos. E como que nós podemos mudar isso? Então, a parte de customização que nós temos aqui dentro da nossa rotina e da parte individual de cada paciente é que o quê? A minha demanda não é a mesma que a demanda do meu colega ao lado, né? E aí, a Novo Mundo entra exatamente para poder estar dando suporte para independente de qual que seja a demanda do paciente, né? E aí, o que a gente preza, né? Essa pessoa, por exemplo, vai fazer uma ressocialização. Nós estamos aí em festa julina, né? E aí, nós, como equipe terapêutica, vamos estar entrando em reunião e falando, convém, compensa, o familiar vai estar junto, está consciente, né? É importante para ele, vai ser uma etapa de evolução, vai trazer maturidade, né? Ou se não, saídas mais simples, né? Nós temos pacientes que vai para o shopping, vai para o cinema, vai com quem, que horas que vai, por que vai ter alguma companhia, um profissional.
É momento dele talvez ir sozinho, pegar um Uber, ou precisa de um suporte nosso aqui interno, né? Então, assim, essa assessoria é extremamente importante, porque dá uma segurança, sabe? E nós precisamos dessa segurança. Agora eu vou voltar para mim, eu, Eduardo, como um dependente químico, e lembrando do Eduardo lá atrás. Eu sempre fui aventureiro. Eu sempre fui impulsivo. Eu nunca medi consequências. E quando eu entrei em recuperação, eu estava carregado disso ainda. Eu tinha um medo. Talvez o medo me segurou para algumas coisas. Mas se eu não tivesse um suporte de pessoas para ir ali me orientando, faz isso, faz aquilo, eu iria me colocar em situações que talvez eu não estaria tendo a oportunidade de estar aqui hoje com você nessa live, porque eu teria perdido, teria aí violado a minha sobriedade. E hoje nós estamos aqui com esses pacientes nossos, é como se a gente estivesse dando a mão ali para ele, mas falando, agora é com você, vai, coragem, força, nós estamos aqui, né? Conte com a gente. Então, eu não sei... Pela experiência, né? Pela jornada do autoconhecimento e de criar habilidade social para lidar com ela quando não estiver sob os nossos cuidados também, né? Exatamente, né? E então, assim, e aí, qual que é a primeira instância de confiança desses pacientes? É com a gente. E aonde está a instância mais difícil para o paciente? Família. Então, se ele consegue se modelar e enxergar o benefício de ganhar confiança de pessoas estranhas, por mais que a gente tenha um vínculo com eles, nós somos pessoas estranhas, nós não fazemos parte da família dessas pessoas, né? Mas eles estabelecerem isso e ver o benefício que é alguém olhar nos olhos e falar, olha, eles confiam em mim, eles acreditam em mim, isso é extremamente importante, que é o que vai proporcionar para esse indivíduo chegar lá fora e conseguir ter uma posição, uma postura correta, coerente, verdadeira, com segurança, com propriedade, com uma base. Uma coisa que sempre foi me dito, o paciente, o cliente que procura o nosso serviço e que em algum momento ele faz o desligamento, procura uma manutenção, a efetividade ou a estatística de que ele se mantém em abstinência vai ser muito mais fácil ou muito mais pujante para aquele que mantiver um vínculo com o local ou que teve a base, né? A base de conhecimento do material didático. Então, vem muito do que você fala. Agradecer pelo comentário do Marcelo, né? Aqui, dando credibilidade também ao que nós oferecemos e ao que ele, em algum momento, procurou com a gente. E hoje vem dando aí muita felicidade, muita força, muita esperança no dia a dia dele. Sempre junto com a gente. São sentidos como esse, né? O vínculo, né? De estar aqui na live, de sempre estar ligando, mandando mensagem, passando aqui por perto, querendo vir almoçar, querendo vir tomar um lanche da tarde, vir fazer uma partilha. Isso é muito gostoso. Isso realmente traz vida para a recuperação, que é o que a gente fala, né? A recuperação é luz, a recuperação é vida, a recuperação realmente tem sucesso. Que nós acreditamos, é isso que a gente desenvolve aqui. Queria aproveitar para compartilhar uma informação em primeira mão com todos que estão aqui, né, e também com você, com relação aos nossos cronogramas personalizados semanalmente. Eu fiz um levantamento aqui, desde 2012, quando a gente teve a Casa de Apoio, nós elaboramos o cronograma semanal, quinzenal, mensal. Mas a partir de 2016 a gente começou a fazer realmente o semanal, reunir a equipe e a cada semana disponibilizar algo novo, nunca antevisto por ninguém, com terapias, reuniões, abordagens sempre renovadas, nunca repetidas. Então eu fiz um levantamento aqui, desde 2016 que a gente realmente assumiu isso, foram mais de 364 cronogramas elaborados desde então. Caraca! Tem repetição de tema, com assuntos diferentes, com dinâmicas pertinentes a cada paciente que estava presente no centro terapêutico naquele momento, com atividades externas, lúdicas, físicas, da forma que fosse, para que a gente atendesse a demanda desse cliente que nos procurou naquele momento. Mais de 374 cronogramas salvos, elaborados, e eu posso comprovar porque está tudo no meu backup.
Acabei de ver aqui. Então, para Que as legal. pessoas que nos perguntaram nos stories do Instagram, né? Como que funciona o cronograma? Funciona. Tanto funciona que é uma ferramenta que a gente utiliza há mais de 7 anos e que nós nos reunimos toda semana numa equipe multidisciplinar e criamos ele. Então, isso mostra também a versatilidade do tratamento do Novo Mundo e a flexibilidade profissional que nós conseguimos instituir, né, aqui para a nossa dinâmica. Só aproveitar aqui antes da gente partir para uma outra pergunta que surgiu, agradecer o Silvio, ao Milcar também falando aqui, dando algum comentário, a Taninha também dando comentário. Tânia, vamos ver para a próxima a gente melhora isso daqui. Às vezes é o espaço, o momento aqui, mas a gente vai sempre aperfeiçoando, né? Obrigado pela sua participação. Du, queria falar um pouquinho, antes da gente partir para uma pergunta, que vamos dizer assim, que é a pergunta então da live, mas só deixando aberto para a turma que está nos acompanhando sobre a rotina terapêutica. Isso é baseado numa técnica, né? Numa técnica de reinserção social, num sistema socioterápico. Então, nós estamos aqui nós temos muito discernimento do que está sendo proposto, oferecido, e que o paciente que nos procura tem acesso. É uma coisa, como eu já falei em outras lives, que nos acompanham há um tempo, é artesanal, mas não é amador. É artesanal porque o tratamento se torna customizado, personificado ao indivíduo que tem as suas demandas. Então, nós somos muito flexíveis em nos adequar para atender melhor esse paciente para que ele tenha sucesso. Vou abrir uma pergunta aqui. Nós estamos quase chegando às 14h30. Lembrando que um dos nossos compromissos, o Wendel, obrigado, Wendel, está chegando com a gente também. Seja bem-vindo. Ontem estava com o Marvin numa super live lá no Infinity. Legal, Wendel? Legal. Além das terapias tradicionais, quais atividades complementares podem ser oferecidas em uma clínica de reabilitação, ou no caso no nosso centro terapêutico, para o tratamento do dependente químico? Fica à vontade, Du. Nós temos aí sempre como ponto principal as terapias convencionais, né? Cognitivo-comportamental, programas de 12 passos. Não é aqui o nosso caso, nós abordamos outros tipos de terapia, TRE, né? Terapia racional emotiva. Mas, além disso, como o nosso foco é voltado para o social, nós temos também aí, como foi apresentada a Priscila, né, que é a parte aí da educadora física. Vou tirar aqui, Du, tá aqui, tá trabalhando. Fabiana também continua aqui trabalhando. Estão desenvolvendo o PTP, Projeto Terapêutico Personalizado. Estão redigindo, porque a doutora Marília Alckmin, né, reúne todas essas informações. Vamos lá, continua aí. E aí, voltando, né? Tem a parte aí do aconselhamento individual, tem a terapia aí com a doutora Marília, nós temos o nosso doutor Frederico, que é o nosso psiquiatra, a parte da enfermagem, que é com a Arnandra, né? Temos aí a questão do trabalho de habilidade social, das pessoas poderem estar enfrentando ali o dia a dia, prevenção para recaída, né? Então são ferramentas aí que a gente tem no nosso dia a dia que que ajuda e vai estar transformando como uma base para esse indivíduo poder ter ali um respaldo, né? Uma segurança dentro do seu processo terapêutico, né? E isso a gente aborda aí de várias formas, seja de forma lúdica, dinâmica, né? Por acaso, né? Essa semana aqui nós estamos aí com uma abordagem diferente, onde os pacientes estão elaborando material e eles mesmos vão apresentar, né? E qual que é o objetivo e o benefício disso, né? É fazer com que eles consigam captar mais informações do conteúdo e consiga trazer isso para a realidade deles mesmos. A melhor forma de aprendizado é quando a gente ensina, né? Eu tenho isso como experiência que para eu poder estar na posição de terapeuta, eu preciso me entender, eu preciso me conhecer e conhecer o conteúdo do qual eu estou abordando. Então, isso me traz uma obrigação, uma responsabilidade diante aí do que está sendo, do que está acontecendo, né? Eu acredito que é isso, né? Nós também, a questão social também, eu acho que faz parte aí do nosso tratamento como terapia, né? As saídas, as reinserção sociais que os pacientes fazem, tudo isso é um complemento aí dentro do nosso
para abordar esse de desafio. adaptação, né, do que é respeitado quando o paciente chega. Bem lembrado. O que consiste como imersão, para que o paciente conheça os profissionais, veja os colegas de tratamento que já estão aqui fazendo as atividades, para que ele entenda que existe um período de maturação, compreenda o que é preencher um cronograma com essas atividades externas, né? Bem lembrado. Isso, resumidamente, né? É isso que eles vão ter amplitude durante a permanência aqui no Novo Mundo. E deixar esse recado, abre essa live aqui hoje, fala sobre esse assunto, para que colegas também da nossa área, do nosso ramo de atuação, possam ter acesso ao que nós estamos fazendo e vem dando certo. É importante que isso seja replicado, fortalecido, como uma nova virtude, como uma possibilidade, para que, como você falou lá no início, o Novo Mundo hoje atinge um público que às vezes deixou de se tratar, porque aqui a gente tem a questão do tempo de tratamento, 30, 60, 90, 120 dias, alguns projetos terapêuticos contemplam mais tempo. Então, acho que é importante isso, para que você comece a entender que recuperação é saúde, recuperação é sucesso. O tratamento ele deve ser feito com carinho e com a interação do paciente, com a equipe técnica e dos familiares, que vão em algum momento receber você de volta em casa, né? Estamos quase estourando aqui para as 14h30. Faça os seus agradecimentos, deixe o teu abraço para a gente honrar às 14h30. Vai lá. Tá, só complementando aí, né? Lembrando que a gente também tem uma coach de carreiras, que eu acho que isso é extremamente importante dentro do nosso processo e que faz aí jus aí a toda a nossa abordagem dentro aqui da Novo Mundo. Para a gente poder, então, fechar aí no tempo hábil aí, eu quero agradecer, Chico, né? Obrigado aí pela oportunidade. Hoje de manhã foi uma correria, né? Estava ali acompanhando o pessoal na atividade física, alguns pacientes indo para dentista, indo para autoescola. Então, a rotina aqui, ela não é enrijecida, todo dia é uma novidade, né? Então, obrigado, né? Graças a Deus eu tive aí uma oportunidade, um tempo de estar aqui com vocês. Eu agradeço todos os nossos telespectadores aí, muitas pessoas que entraram aí eu conheço, então eu dou aí um abraço para vocês, obrigado por estar aqui, né? É uma satisfação enorme e espero que todos estejam bem, né? E qualquer coisa estou à disposição aí para fazer um bate-papo, para conversar, para orientar, estou à disposição. E mais uma vez, Chico, obrigado aí pelo convite. Legal, Du, obrigado pela participação. Para você que nos acompanhou nessa live, que vai nos assistir mais tarde, em algum momento, compartilhe, indique o Novo Mundo Convida, de segunda a sexta, às 10h30 e às 14 horas. Amanhã nós estaremos num projeto que vocês vêm acompanhando aí nos nossos stories, nos nossos reels, no feed. Então, amanhã nós vamos estar em outro ambiente, em outro local. Aguardem que entre hoje e amanhã a gente vai lançar as próximas lives que vamos ter na quinta e na sexta-feira. Du, um forte abraço. Lembrando a todos, eu e o Du estamos aqui. Vocês viram ao longo da live a Priscila e a Fabiana. Então, nós não trabalhamos sozinhos. Somos uma equipe muito forte, pronto para o atendimento e contamos sempre com carinho de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Um abraço a todos. Tchau, Du. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Até mais. Até mais.